Olá! Hoje eu estou aqui para falar exclusivamente com mamães e papais que estão em casa com seus filhos sem escola. Tem alguns vovôs e vovós também, né? Com certeza. Pois é, gente, eu me solidarizei muito com essa questão das crianças em casa. Eu sei que muita gente tem falado para que se aproveite esse momento, não é? Que vocês assim vejam esse momento como uma oportunidade de estar com os filhos mais tempo, de poder brincar com eles, ouvi-los e o casal também, né? Ter esse tempo maior em casa. Tudo bem, isso é fantástico. Acho que a gente deve olhar por esse lado mesmo. Acho que todos vocês, papais e mamães, devem ver como uma oportunidade. E é uma oportunidade. Só que eu sei também que não depende só de vocês. Existem uma série de circunstâncias, existem as crianças também, que muitas delas, pelas idades, não têm consciência do que está acontecendo. Então, é um gerador de estresse, de desconforto, pelo menos, não é? Então, diante dessa situação e procurando ter um tempo de qualidade com os filhos, que todos vocês, eu creio que estão buscando isso, eu quero dar umas dicas para vocês de como administrar tudo isso sem caos. Porque às vezes a gente provoca algo pior do que o que a gente queria, não é verdade? Então é o seguinte, aquelas situações, o que eu quero evitar, na verdade, são aquelas situações em que você, eu tenho que dar atenção para o meu filho, preciso brincar com ele, eu quero brincar com ele, quero estar com ele, eu quero aproveitar esse tempo, beleza, blá lá. Ótimo. Só que a minha cabeça está assim, mas eu tenho que fazer isso, eu preciso terminar aquele assunto que eu comecei e não consegui terminar. Eu quero, mas eu podia tanto fazer aquele bordado que há muito tempo eu venho adiando por falta de tempo. É uma coisa que vai me dar muito prazer e que eu posso aproveitar. Nossa, que delícia aproveitar esse tempo, não é? Para fazer uma coisa que eu gosto. E aí o menino chama de cá, o outro acorda de lá e você fica aí frustrada, dividida ou dividido, né? Então, essas dicas são para que vocês possam passar esse tempo, que a gente não sabe qual é, da melhor forma possível. Então, o que eu peço a vocês é que peguem um papel, uma caneta, que eu vou passar umas tarefinhas para que vocês possam fazer agora comigo, pelo menos iniciar agora comigo, que vai com certeza ajudá-los muito nessas tarefas, nesse tempo de quarentena. Então vamos lá. Pega o papel, aí vocês vão dividir o papel ao meio, fazendo duas colunas. Na primeira coluna, vocês vão relacionar todas as atividades que vocês precisam fazer. Que vocês têm que fazer, compromissos assumidos, né? De trabalho em casa, de resposta para cliente, de tarefas domésticas, coisas assim que são impossíveis de não fazer, ok? Eu tenho que fazer isso, ponto. Então você relaciona uma atividade, uma em cada linha, uma abaixo da outra, para sobrar espaço na frente, entendeu? Bom, relacionou? Aí você vai colocar na frente de cada atividade relacionada
você vai colocar de 0 a 5. É uma nota. Uma nota que vai significar o grau de prioridade. 5 é assim, urgência, é impossível de não fazer, certo? Nesse tempo, tá? Tudo é para esse tempo, focando nesse tempo de quarentena. Então eu não posso deixar de fazer isso, eu vou ter que fazer isso. Então, o 5 é o número que vai fazer a avaliação da prioridade da atividade. O seria uma atividade que você tem que fazer, mas você tem prazo para isso. Um prazo dentro dessa quarentena, a gente não sabe que tempo que é, mas a gente prevê aí até uns 60 dias. Se você pode fazer um prazo aí de uns 30 dias, você avalia como certo? E 0 seriam aquelas atividades que você tem realmente que fazer, mas que pode ser depois da quarentena, que pode ser no segundo semestre, talvez. Então, aí é 0, tá? E na frente, logo à frente desse número, né, dessa nota de prioridade, você vai colocar o tempo estimado que você gasta para fazer essa tarefa. O tempo que você gasta, tá? Que você pode gastar. Então, se é 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Se tiver alguma tarefa que você não consegue, assim, avaliar o tempo que você vai ter que disponibilizar para ela, você pode depois cronometrar. Testa, mais ou menos, se for uma atividade regular. Agora, se for uma atividade única, né, não tem como, você estima aí da sua maneira, da sua melhor maneira. Exemplos de atividades desse tipo seriam para aqueles pais que dispensaram os seus funcionários, os seus ajudantes nesse período. Então teria aí uma pia para lavar, não é? Louça para lavar, aliás, um banheiro para limpar, roupas para lavar também, não é? Comida, não é? Alimentação dos filhos, alimentação do casal, ou de quem esteja com você. Então são coisas que não tem como deixar de fazer. Outra coisa é o trabalho, quem traz trabalho para casa, quem está em home office, quem tem que entrar então seria aí um contato com o cliente, uma resposta, igual eu já mencionei anteriormente aí, uma tarefa, uma planilha, por exemplo, que você tem que terminar para entregar para o seu chefe, enfim, são coisas que têm que ser feitas. Na outra coluna, você vai colocar coisas que podem ser feitas ou que você gostaria de fazer. Coisas que você gostaria muito de aproveitar esse tempo maior em casa para conseguir fazer. Aquela gaveta que você não aguenta mais abrir, que você precisa arrumar. Coisas que você precisa descartar. Um livro que você começou a ler e por falta de tempo não conseguiu terminar e que você gostaria muito de terminar. Ou um livro que você tem vontade de ler e que ainda não foi possível começar, não é? Um filme legal para assistir com seu marido, com a sua esposa. Então, são coisas que são prazerosas para você e que você precisa disso também. Você precisa aproveitar esse tempo para as suas coisas também. Tanto papai quanto mamãe. Ok? Porque a gente pode deixar para o livro, posso deixar para depois. O filme, posso deixar para depois. Uma roupa que arrebentou o botão, tá? Se eu não arrumar, tudo bem. Mas são coisas que ficam na nossa vontade, ficam aqui, ó, na nossa vontade. Então, muitas vezes você está brincando com seu filho e a sua cabeça está lá, naquilo que você poderia fazer por você e não está podendo fazer. Isso gera desconforto,
tira a qualidade do tempo que você está com a sua criança, porque você não fica inteiramente ali, nem inteiramente lá. Você não acaba não fazendo legal, não sendo legal com o tempo com seu filho, e também deixa de ser legal com você também, porque você também precisa disso. Você precisa gerar em você esse prazer, essa satisfação, até para suportar esse tempo também de quarentena, não é verdade? Porque não tem como ir em shopping, não tem como ir ao cinema, não tem como ir para o clube. Então, essa necessidade não é só do filho. E outra coisa, esse prazer de estar com os filhos, de curtir inteiramente, de estar inteiros com eles nos momentos deles. Isso também gera prazer, porque se você não fica, você vai se cobrar. Ah, eu podia ter dado atenção melhor. Ah, eu não. E isso gera um sentimento, uma emoção que cresce e que a criança capta, que o companheiro, a companheira capta. E isso vai gerando uma onda ruim, pesada. E esse tempo fica muito pesado e pode gerar ansiedade, gerar tristeza e até depressão, tá? Somatização, dores que poderiam ser evitadas. Então, gente, como nós não sabemos o tempo que nós vamos gastar, porque se a gente soubesse, uma semana tá, daqui uma semana tá tudo resolvido, e nós não temos esse tempo. Então eu peço a vocês que façam, procurem fazer isso que eu sugeri. Faça essa lista na segunda coluna das coisas que vão te fazer bem, que vão fazer bem, que vai trazer alegria, satisfação, que vai trazer o bom humor, uma paz de relacional na família, gerar harmonia, tranquilidade. Sabe por quê? Porque evita a culpa, evita o peso, não é? De tentar fazer e não conseguir. Então, nessa segunda coluna, você coloca da mesma forma que a primeira, coloca a prioridade também, sim, avalia de 0 a 5, porque talvez seja uma coisa que vai gastar muito tempo, mas aí esse 0 a 5 vai ser diferente da coluna anterior, porque a outra coluna é em cima da necessidade, não é? Da urgência, da importância, né? Da prioridade, porque não depende só, é uma coisa que envolve outros, né? Na segunda coluna, não, é uma coisa para você. Então você vai avaliar de 0 a 5 o que você pode deixar para depois da quarentena. Coloca 0. Por quê? Porque você vai parar de pensar nisso. Você vai simplesmente desligar desse desejo seu, não é? Você vai retomar só depois da quarentena. Bom, -1, -2, -3, né? Para você ficar se cobrando, nossa, eu podia fazer isso, eu podia tanto aproveitar, sabe? Aí, é a mesma coisa, é aquilo que você pode deixar para a semana que vem, ou você pode dividir por etapas, como a leitura de um livro. Eu gasto aí quantos minutos para ler? Eu posso ler 10 páginas num dia. Beleza, então vou estabelecer 10 páginas num dia. Eu vou precisar de quanto tempo? 20 minutos? Né? Depende de qual a rapidez que você consegue ler. Então você já vai estabelecendo aí, já vai avaliando, já colocando que tempo que você gasta e a frequência, né? A frequência é muito importante. Porque você vai colocar, inclusive, gente, na coluna anterior, vamos colocar também na frente a frequência. Por exemplo, alimentação é diária. Então, é uma coisa que eu preciso fazer e tenho que fazer todos os dias. Isso aqui uma vez por semana. O outro não, eu tenho, por exemplo, um trabalho, a planilha que eu tenho que entregar, vamos supor. Eu tenho até quarta-feira, hoje é sexta-feira. Então, eu tenho sábado, domingo, segunda e terça para terminar.
Não é verdade? É, porque agora, sábado, domingo, segunda, sexta, é tudo igual, né, gente? Tudo igual. Porque senão você poderia pensar assim, não, segunda-feira eu pego, porque sábado e domingo é o meu descanso. Não, agora não tem diferença. Então, vamos supor, você tem um prazo para entregar para o seu chefe, o prazo é quarta-feira. Quarta-feira tem que estar na mão dele. Você estabelece na sua rotina aqui, ó, na agenda que você vai fazer em cima dessas prioridades aqui, você estabelece para entregar na terça. Na terça-feira. Você vai ter sábado, domingo, segunda para fazer e até às vezes um pouco na terça para encerrar. Por que eu falo um dia antes? Sempre no prazo, estabelece uma meta para um dia antes, no mínimo. Porque você, se alguma coisa não sair como você planejou, porque isso pode acontecer e não precisa se estressar por isso, você não precisa enlouquecer, não precisa ficar à noite sem dormir, porque a gente precisa do sono, nós precisamos repor nossas energias, nós precisamos do descanso para estar melhor no dia seguinte, para agir melhor e até por questão de saúde, né? Da nossa imunidade. Então, você estabelece um dia antes, porque se der alguma coisa que não possa, né, concluir num determinado dia, você tem um dia de prazo ainda para colocar em ordem, tá? Para cumprir. Isso é maravilhoso. Então você estabelece isso, a frequência. No caso do que você deseja fazer também, você vai estabelecer a frequência, certo? Bom, partindo daí, você vai pegar todos aqueles que você colocou o número 5, 5, tá certo? Daquilo que, da primeira coluna, né, que você tem que fazer, o número 5 é prioridade máxima, então você vai relacionar todos os de número 5, depois você relaciona embaixo os de número 4, os de número 3, os de número 2, 1. Da mesma forma você vai fazer com as atividades da outra coluna. Bom, tempo. As coisas que eu tenho que fazer diariamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui e vocês vão concluindo e encaixando na realidade de cada um. Você se levanta de manhã, vamos supor que você tem uma criança que acorda entre 7h30 e 8 horas da manhã. Ok. Você quer que às 7h30, a hora que seu filho acordar, você quer estar tranquila para dar atenção suficiente para ele, com muita alegria, muita paz, não é verdade? Então, o que eu tenho que fazer antes dele acordar? Quanto tempo eu gasto? É prioridade 5? É prioridade 5. Então, coloca lá. Tenho que fazer de manhã? Tenho. Eu preciso fazer de manhã. Então, você vai programar o tempo que você vai gastar. Então, eu vou me levantar, eu vou me trocar, eu tenho roupas para colocar na máquina, eu vou arrumar minha cama, sei lá, preparar o café da manhã, fazer a minha ginástica, né? Pelo menos uma meia horazinha. Então tá. Então você calcula ali o tempo que você vai gastar para cada atividade. E vamos supor que você gaste 45 minutos para fazer tudo que você precisa fazer, até às 7h30. Seu filho acorda entre 7h30 e 8, você coloca 7h30 como alvo. Por quê? Porque se ele acordar às 7h30, você já vai estar tranquila. E se ele acordar às 8, você tem meia hora de lucro. Meia hora que você possa encaixar aí alguma outra atividade, que você possa puxar essa atividade, que ele pode acordar a qualquer momento entre 7h30 e 8 horas, que você pode parar essa atividade com tranquilidade, sem problemas, não é? E sem dores, sem ansiedade. Aí você vai dar aquele tempo de qualidade pro seu filho, dar o cafezinho da manhã, preparar, dar o lanche para ele, brincar. Bom, nesse período aí, você vai ter outras coisas que são prioridades também, que você vai encaixar, você vai ver o melhor horário para se fazer.
um contato com o cliente. Não, esse cliente tem que ser após o almoço. Não, esse cliente tem que ser de manhã. Tá. Aí, se eu tenho o meu marido ou minha esposa, que horas que ele vai... Ele tem que fazer também, é bom. Eu tô falando aqui pros papais também. Faça essa relação, sabe? Essas duas relações também. Avalie as prioridades, a frequência, o tempo que vai gastar e adequa com a da sua esposa ou do seu esposo. Comparem uma a outra. Por quê? Porque você pode falar o seguinte: bom, meu filho acordando, eu posso até às 9 ou 9h30, por exemplo, se ele acordar às 8, aí você já vai para o prazo máximo, né? Diferente do anterior. Então, das 8 às 9h30 ou das 8 às 9 vai ser meu tempo com meu filho ou com meus filhos. E se você tem mais de um, você elabora de uma forma e ele acorda em horário diferente, tá? Encaixa isso aí. Encaixa. Coloca os dois no mesmo bolo assim que puder, mas com qualidade, com atenção para cada um. Então eu posso até às 9h30 o tempo que eu vou dar por conta dos meus filhos. Por conta. Aí eu vou brincar, ou ler uma história, o que você achar que é mais conveniente. Aí das 9h30 às 10h30 eu preciso dar atenção, entrar em contato com o cliente ou fazer aquelas obrigações que eu preciso de manhã. Se eu não tenho nenhuma atividade da lista que eu fiz de necessidades, o eu tenho que, para de manhã, para o turno da manhã, eu só tenho que fazer à tarde porque eu dependo de outras pessoas, beleza. Então, das 9h30 às 10h30, eu vou fazer uma atividade que beneficie a mim. Então, o que eu vou combinar com meu marido, com minha esposa? Olha, das 9h30 às 10h30, ele fica com as crianças. Porque aí ele encaixa todas as atividades no tempo anterior a isso ou posterior. E ali, naquele momento, das 9h30 às 10h30 da manhã, ele vai estar inteiro para as crianças. Inteiro. E se você não tiver uma atividade que tenha que ser feita nesse período, vocês podem estar os dois com as crianças, sem problemas. Isso aí é uma questão, mas em paz, sem culpa, sem estar pensando em outras coisas, porque aí você elimina isso da sua cabeça. Ele elimina isso da mente dele, os dois. Aí esquece celular, esquece rede social, esse tempo, põe no modo avião, se possível, sei lá. Mas é um tempo que se você tivesse numa reunião, uma reunião de 1 hora, 2 horas, você não estaria sem atender o celular? Pensa nisso, é possível. Pronto, deu 10h30. Pronto, agora 10h30 eu estou disponível de novo para as minhas crianças. Ou ao contrário, ou vice-versa. Não, agora eu vou arrumar o almoço. Então, 10h30 até 11 horas, tudo bem, eu encaixo. Às 11 horas eu preciso arrumar o almoço. Fazer com calma, com tranquilidade. Aí você pode pôr seu filho para assistir um filminho legal, um desenho, um tempinho, porque ele também não pode ficar muitas horas preso na internet ou na televisão, não é, gente? Isso é prejudicial demais. E você contando com a outra pessoa junto com você, vocês podem estabelecer aí um acordo, ok? Assim por diante, após o almoço, esse tempo, se meu filho dorme das 2 às 3 da tarde, o outro tá acordado, mas aí eu posso dar uma atividade para ele, um desenho para ele fazer, copiar alguma coisa, dar uma tarefa de escola que ele vai achar bom se ele estiver estudando, uma leitura, um gibi, um livro, que nesse período você possa entrar em contato com as suas atividades comerciais, né? De trabalho, fazer contato com o cliente ou fazer a sua planilha. Então, assim, enfim, é isso aí, estabelecer. E muito, gente, muito importante, estabelecer um tempo que as crianças estejam dormindo, coloque-as para dormir o mais cedo que você puder. Não adie,
esses horários são importantes para que isso aconteça. Para quê? Para que você e seu marido, você e sua esposa, possa ter um tempo de conversar, de planejar coisas, de orar juntos, de entrar em contato com amigos e familiares, de assistir um bom filme, sabe? De namorar, porque vocês vão precisar disso. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar. Vocês vão precisar disso para ter uma noite tranquila, dormir bem, ok? Então essa é a minha dica. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, me chame no direct. Eu terei o maior prazer em ajudar, tá? O maior prazer em ajudar mesmo. Eu quero que esse tempo seja para as mamães e para os papais e para os filhinhos um tempo de bênçãos, um tempo de alegria, um tempo de felicidade, de harmonia, de união. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês um pouco da ortomolecular. Seriam a ortomolecular na questão alimentação. Por quê? Porque eu creio que a alimentação nesse período precisa ser direcionada para aumentar a nossa imunidade. Então eu tenho dicas para dar para vocês, claro, com foco na ortomolecular, né, que eu trabalho também, quanto aos tipos de alimento que vocês podem usar, né, para que aumente a imunidade, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês com muito amor, muito carinho. Enquanto isso, gente, tudo de bom. Deus os abençoe.